Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora do Carmo, esteja hoje e sempre com todos nós. Hoje é sábado, dia 17 de julho de 2021. Celebramos o sábado da 15ª semana do Tempo Comum. No dia de hoje, celebramos a memória do beato Inácio de Azevedo e seus companheiros mártires. E antes de nós entrarmos na reflexão da nossa liturgia de hoje, é importante a gente saber um pouquinho da história desses mártires que hoje nós celebramos e a importância que eles têm para a fé cristã, especialmente em terras brasileiras. Inácio de Azevedo nasceu em Portugal, na cidade do Porto, em 1527. Seus pais eram descendentes de famílias portuguesas ricas e muito poderosas. Desde pequeno ele foi educado sobre os preceitos cristãos e recebeu também vasta cultura acadêmica. Aos 18 anos, tornou-se administrador dos bens da família, pois tinha inteligência acima da média. Mas sua vocação era de fato a religião. Após um retiro na cidade de Coimbra, ele entrou para a Companhia de Jesus, os jesuítas, em 1548. 5 anos depois, recebeu a ordenação sacerdotal. Seus estudos eram tão avançados e seus conhecimentos tão extensos que, mesmo sem terminar o curso de teologia, ele foi nomeado reitor do Colégio Santo Antônio em Lisboa. Em 1565, foi escolhido pelos jesuítas para representá-los em Roma, na eleição do novo superior geral, que era ninguém menos que o próprio Francisco Borja, hoje santo. Admirado com a capacidade de Inácio, ele deu a incumbência de vistoriar as missões jesuítas nas Índias e no Brasil. Essa viagem de inspeção durou 3 anos. No Brasil, a evangelização havia começado há apenas 16 anos, mas o trabalho dos jesuítas já dava muitos frutos. A Companhia de Jesus já estava presente em 7 tribos no interior e no litoral possuía escolas e seminários. Ao voltar, Inácio relatou ao superior-geral que o trabalho ia muito bem, mas poderia render ainda mais se houvesse um número maior de missionários. Recebendo então a autorização do superior, ele recrutou jesuítas na Espanha e em Portugal. E após 5 meses de preparativos, ele e mais 39 companheiros partiram para o Brasil em 5 de junho de 1570, em um navio mercante. Na mesma data, partiu também uma embarcação de guerra comandada por Dom Luís Vasconcelos, governador do Brasil, onde seguiam mais 30 jesuítas. 8 dias depois, os 2 navios pararam na Ilha da Madeira para esperar ventos mais fortes e melhor direcionados. O navio de guerra ali permaneceu, mas o capitão do mercante, que era Inácio, resolveu ir em direção às Ilhas Canárias. Apesar dos boatos da existência de piratas calvinistas no caminho, que estariam perseguindo os jesuítas, ele não quis ouvir os conselhos de não seguir viagem. Inácio e seus companheiros preferiram permanecer a bordo e não desistir da missão, pois não temiam a morte. E ela, de fato, os encontrou em alto mar. O navio foi atacado pelo corsário calvinista francês e os tripulantes e demais passageiros poupados, mas todos os jesuítas que estavam a bordo foram degolados imediatamente. Era o dia 15 de julho de 1570. O culto a Inácio de Azevedo e seus companheiros foi aprovado pelo Papa Pio IX em 1854. E hoje eles são venerados como os mártires do Brasil. A nossa primeira leitura de hoje é do livro do Êxodo, capítulo 12, versículos do 37 ao 42. Nosso salmo responsorial é o Salmo 135, Eterna é a sua misericórdia. Ouçamos agora com atenção o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos do 14 ao 21.
Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiam e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: Eis o meu servo, que escolhi, o meu amado, no qual ponho a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome, as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a tentativa de compreender a ação misericórdia de Jesus em favor das multidões, acolhidas e curadas por ele, a Igreja, desde os seus primórdios, recorreu a um texto do profeta Isaías, conhecido como o primeiro canto do servo de Javé. Até hoje não se sabe ao certo a quem o profeta se referia, mas, em todo caso, o servo foi apresentado como alguém muito querido por Deus, a cujo serviço ele se colocou totalmente. Sua missão consistiu em implantar o projeto de Deus na terra de modo que a justiça imperasse no mundo inteiro. A humildade e a simplicidade do servo fizeram dele um ser pacífico, que não escolheu o caminho da violência para realizar a sua missão. Ele foi discreto, não realizou suas obras com estardalhaço para ser notado. Foi compassivo e bondoso com as pessoas e jamais decepcionou ninguém. Enquanto houvesse um fiozinho de esperança, o servo não se desesperava. Se a cana estava rachada, acreditava na possibilidade de recuperá-la. Se a mecha ainda estava fumegante, acreditava na possibilidade de ainda obter uma labareda e não a apagava. A justiça acontecia, portanto, no respeito e na esperança. O servo assim pensado tornava-se digno da confiança de todos os povos. O caminho escolhido por Jesus para realizar sua missão foi o mesmo caminho do servo. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, essa é a grande mensagem da liturgia de hoje. O grande exemplo do servo apresentado pelo profeta Isaías e que se concretiza na pessoa de Jesus Cristo. Assim como ele, nós também devemos ser pessoas pacíficas, que não agem com violência numa perspectiva distorcida de justiça em que é permitido pagar o mal com o mal. Devemos ser também pessoas esperançosas, que não se deixam levar pelo pessimismo, tendo sempre uma perspectiva negativa do mundo e das pessoas, mas devemos sempre acreditar que é possível um mundo melhor e que as pessoas podem mudar, se converter e também seguirem a Jesus. Peçamos, portanto, na nossa oração de hoje, que Deus nos ajude a sermos como este servo, a sermos como Jesus. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.